Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar o livro de Colossenses, que foi também escrito por tio Paulo, também quando estava preso. E esses dois, deve estar perguntando o que esses dois estão fazendo aqui, né? É porque são dois, ó, um aqui e um aqui. Eles estão de castigo, porque eles estavam fazendo uma bagunça aqui em casa. Eu querendo gravar o vídeo e eles ficavam falando, eles ficavam tacando almofada neles, eles ficavam fazendo, pulando para cima e para baixo, fizeram uma bagunça aqui na sala. Quase que eu não consigo gravar. E aí eles ficaram meio agitados, meio nervosos. Eles ficavam falando em maionese. Não, maionese não. Minionese, que é a língua dos Minions. E não são nem meus filhos. Porque eles são amarelos. Eu não sou amarelo, eu sou verde. Eu sou Cepacol, eles são Minions. Mas ficaram, vou fazer uma bagunça. Aí eu tive que botar os dois sentados aqui, de castigo, junto, assim, um de costas pro outro, para não ficar fazendo. Não ficar dando língua um pro outro, porque Minion adora dar língua, né? Aí pra gente não ficar dando língua pro outro, nesse tempo de pandemia, não ficar passando baba um pro outro, não pode, tem que usar máscara, eles não querem usar máscara, então botei os dois sentados, aí fiquei falando que eles são irmãos, que eles são amigos, que eles têm que ficar juntos, que eles têm que, essa coisa toda, que Jesus tem que mandar no coração deles, que eles têm que viver como irmãos. Levou muito tempo para eu conseguir fazer a reconciliação. E aí eu consegui fazer a reconciliação. Então, eles estão aqui sentados, e agora que eles estão aqui sentados, que eles já se reconciliaram, que eles já estão mais calmos, eu vou deixar os dois aqui sentados para eles poderem participar dessa aula e assistir, porque agora eles já estão menos baguncentos. Eu espero que eles não mostrem a língua para vocês. Nem eu vou mostrar a língua para ninguém hoje, não. Eu vou guardar a língua porque o gato vai comer minha língua. Mas hoje nós vamos falar então de Colossenses, que foi escrito por tio Paulo. E tio Paulo falou exatamente isso, sobre reconciliação, a importância de reconciliar, lá no livro de Colossenses. Porque ele lembra assim, lá no pecado de Adão e Eva, o que aconteceu? Quando Adão comeu aquela fruta proibida lá no Jardim do Éden, lá no início da Bíblia, lá em Gênesis. Pois causou a separação entre Deus está lá nos céus, e o homem que ficou aqui na terra. Com a desobediência de Adão, toda a humanidade foi contaminada, sobrou para todo mundo. Eles foram inventar de comer aquela fruta da árvore proibida que não podia comer, de desobedecer, e aí pecaram. Então a gente pode pensar que pecado é toda a desobediência à lei de Deus. Deus é totalmente justo, totalmente certo, equânime, e Deus não tolera o pecado, não tolera a nossa sujeira que fica com o pecado. Então, a culpa pelo afastamento do relacionamento entre Deus e o homem é do homem. É minha, é sua, é da tia Carla, é de todo mundo, porque a gente é culpado. A culpa veio toda de Adão pra gente, veio toda assim, avô, trisavô, bisavô, todo mundo, até chegar nos nossos pais e chegar na gente. O homem que se tornou desobediente e se transformou em inimigo de Deus, porque o homem teve prazer, gostou de ir contra a lei de Deus. Até hoje a gente gosta, a lei de Deus é tão boa, e a gente tem prazer em desobedecer, a gente às vezes pensa besteira, poxa, a gente desobedece, não honra pai e mãe, a gente come demais, a gente às vezes pensa em matar alguém, um monte de besteira que a gente pensa. Tudo isso está no nosso coração, está na mente e está no coração. Tem o Lutero chega a dizer que para a gente se converter, a gente tem que converter a mente, o coração, e tem que converter o nosso bolso também, porque a gente às vezes não quer ajudar, né? Mas olha só, vamos voltar para lá. Vamos voltar para Colossenses. O pecado de Adão, então, trouxe separação entre Deus e o homem, e trouxe consequência para toda a humanidade. Mas no livro de Colossenses, que é o livro que a gente está estudando hoje, que foi escrito por tio Paulo, vocês já estão cansados de saber isso, que tio Paulo escreveu um montão de livros no Novo Testamento. Tio Paulo lembra que, pelo sangue de Jesus, filho do Deus, Deus fez as pazes com todas as coisas na terra e no céu. Então, Jesus fez a reconciliação da humanidade com Deus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus Pai. Tio Paulo chega a dizer que antes a gente era inimigo dele, e agora, através de Jesus, nós podemos ser amigos de Deus.
Basta ver que o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, lá nas suas parábolas, lá no livro de João, ele fala: eu já não considero mais vocês servos, eu considero vocês meus amigos. Eu não queria ser inimigo de Deus jamais. Porque imagina ser inimigo de Deus, do Criador de tudo, todas as coisas, cair nas mãos dele, nas mãos de um Deus vivo que é capaz de criar tudo. Não queria ser inimigo mesmo. Por isso que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando Jesus morreu na cruz, ele vai substituir a gente no dia do julgamento. Um dia, quando a gente morrer, Deus vai colocar a gente lá para ser julgado. E aí, o diabo significa acusador em grego. E o diabo vai falar assim: eu vi naquele dia que ele pegou aquilo escondido, que ele falou mal do pai, que ele falou mal da mãe, que ele teve vontade de dar um tiro no professor, que eles brigaram pra caramba, mostraram a língua um pro outro. Que eles tiraram tudo do lugar, eles foram desobedientes ao pai e à mãe. O diabo vai falar isso tudo para Deus. E Deus vai falar bem assim: eu acho que você realmente é culpado. Mas aí Jesus vai falar: calma. Eu tenho certeza que ele eu tenho certeza não, Jesus sabe que a gente é culpado. Que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Jesus vai mostrar as mãos, os buracos nas mãos e vai falar assim: eu morri na cruz por eles. Eles não são nossos inimigos. Ó, até uma luvinha de boxe. Tem que tirar de perto deles, porque eles também estavam tacando a luvinha de boxe. Eles estavam fazendo pugilato, boxe, um no outro. Antes que eles fiquem com o olho roxo, até porque esse aqui só tem um olho, eu tive que tirar a luva de boxe deles. Aí a luva ficou aqui. Mas eu não quero ser inimigo de Deus, por isso eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque no dia do julgamento Jesus vai mostrar a mão, os cravos lá, os buracos que disser: eu morri por ele, eu paguei o preço por ele. Então, mesmo sendo culpado, ele pode vir para o céu e morar com Deus para sempre. Essa é a reconciliação que Jesus Cristo, Filho de Deus, faz com toda a humanidade quando ele veio aqui na terra. Antes nós éramos culpados, condenados por causa dos nossos pecados, mas nós fomos perdoados. A gente vivia em situação de guerra com Deus, mas agora, através de Jesus, a gente vive em situação de paz. A paz foi conquistada na cruz. Você já percebeu que a cruz é assim para cima, vertical, e assim horizontal? É assim para cima porque assim a gente consegue ter paz com Deus. E é assim na vertical porque assim a gente consegue ter paz com o resto das pessoas, com o resto dos cristãos, com o resto da humanidade. Eu vou contar rapidinho para vocês aqui toda a história da Bíblia. Isso aqui, eu vou deixar eles aqui porque eles precisam sempre ouvir isso ou ouvir 1000 vezes essa história. É uma forma de contar a história da Bíblia toda rapidinho, mas a gente não esquece. Vamos fingir que essa mão aqui é Deus. Lá em Gênesis fala que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus está aqui pairando sobre as águas, manda em tudo, faz tudo o que Ele quer. E aí os dias foram começando e Deus foi criando as coisas, as árvores, o sol, a luz, a escuridão, a noite. No 6º dia, Deus criou o homem. Tá vendo? Essa mão simboliza Deus e essa mão simboliza o homem. E criou ele a imagem e semelhança. Tá vendo que as duas mãos são assim, a imagem e semelhança uma da outra? Criou imagem e semelhança. E aí ele fez o quê? Ele fez o Espírito da vida começou a pairar sobre o homem. Só que o homem só tinha atenção, só se importava com Deus. Mas tinha um espírito que andava já por aí também, que é Satanás. O que Satanás fez? Ele fez com que o homem não conseguisse enxergar mais direito a Deus. E aí, Adão e Eva, o que eles fizeram? Pecaram, desobedeceram a Deus. E aí, Deus teve uma ideia. Como que eu vou salvar essa humanidade pecadora que não consegue enxergar as coisas direito? Porque se a gente bota uma luva, a gente não deixa de ser imagem e semelhança de Deus, né? Mas a gente não consegue sentir as coisas direito, ver as coisas direito, encostar nas coisas direito, né? Então Deus, que continua aqui, alto, todo poderoso, teve uma ideia. Já sei, vou mandar meu filho Jesus para poder,
tirar o pecado da humanidade. Então, vem Jesus e faz uma ponte entre Deus e o homem. Jesus é a ponte. Através dele, o homem jamais conseguiria voltar para se encontrar com Deus. E se você acha que a gente não vai se encontrar com Deus, a gente vai sim. A gente vai chegar no livro de Apocalipse, a gente vai conversar sobre isso, que Deus vai voltar para morar aqui nessa terra. Mas vai morar só com os escolhidos deles. Por isso que a gente sempre te convida para aceitar, conhecer, entender e permitir que Jesus faça morada no seu coração. Porque através de Jesus você pode ter acesso a Deus. Tchau, pessoal. Vocês fiquem quietinhos aí, hein?